um livro bastante interessante que também se preocupa em demonstrar como que o movimento de Jesus é diferente do movimento de Jesus sem Jesus, aonde o Paulo histórico está inserido. E esse movimento do Paulo histórico, lógico, então é um movimento de diáspora, é um movimento de cidade, né? O N-Mix também nos primeiros cristãos urbanos, como que, enfim, a gente está falando de um ambiente extremamente urbanizado para as cartas paulinas, não só do Paulo histórico, mas também do movimento do Paulo sem Paulo, ou seja, dos indivíduos, dos discípulos de Paulo que darão continuidade ao movimento dos cristianismos paulinos. Então, se a gente quer falar de Paulo como um judeu de diáspora, a gente precisa conhecer esse ambiente, esse mundo de diáspora, até para entender a realidade do mundo cultural do Paulo e das suas cartas, logicamente. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa observar, e eu estou tirando desse livro aqui, diz que a estimativa é que, a partir do século II, antes da Era Comum, judeus da diáspora já não sabiam mais o hebraico ou o aramaico. Então, olha que dado maravilhoso. Se estamos afirmando que Paulo é um judeu de diáspora, eu já estou afirmando, a partir desse trabalho, o Novo Testamento, em seu ambiente social, que a gente tem uma sistematização muito clara. Os estudos, de modo geral, apontam que os judeus que viviam fora da Palestina, que viviam fora de Jerusalém, fora da Judeia, já não sabiam mais falar nem o hebraico, nem o aramaico. Esse aí, tinha sido perdido. É um idioma que já não se dominava mais. Não era um idioma fluente, não era um idioma recorrente. Então, um bom indício para a gente demonstrar, comprovar que esses judeus de diáspora já não sabiam mais o hebraico ou o aramaico, é que eles precisaram encomendar uma versão grega das escrituras hebraicas tradicionais para o grego. Então, o Novo Testamento como um todo, se eu quisesse alargar aqui para esse mundo cultural do Novo Testamento, as referências que nós temos ao material chamado veterotestamentário, chamado Antigo Testamento, não derivam do hebraico, derivam da chamada Septuaginta, então dessa versão grega, porque é esse material que os indivíduos letrados, ou mesmo os iletrados que estavam apenas ouvindo, eles ouviam do grego e não mais do hebraico. O hebraico, foi embora, não fazia parte do universo. Então, desde o século II, antes da Era Comum, bem antes do movimento de Jesus. Jesus está situado no século I da Era Comum. Paulo também vive, fala, escreve no século I da Era Comum. Então, olha o tempo que nós temos, são gerações mais gerações de judeus que vivem fora da Palestina, que já nem mais reconhecem o hebraico, o aramaico, como uma língua corrente. Eles usam o grego. Mas tem outras evidências aí que a gente também pode demonstrar que o grego é, de fato, a língua corrente. O grego, o mundo greco-romano, é a base cultural desses judeus de diáspora. Então, eles são judeus, mas eles não falam mais o hebraico, eles falam o grego, que aí é a chamada carta de Aristeias, a Filócrates. Tem até, inclusive, um artigo muito interessante na revista Nearco, que é uma revista aqui da UERJ, né, do pessoal de História da UERJ, e que esse artigo vai estar falando um pouco sobre o processo de formação, recepção dessa carta, que é amplamente citada ali no contexto da antiguidade. A gente tem,
próprio Flávio José quase que transcrevendo na íntegra esse material. Você tem menções a ela também feita pela patrística. Então, ele é um texto ali bastante fluente para esse mundo de diáspora. Interessante da gente ler, acionar esse documento, é porque ele descreve do judaísmo a partir de termos específicos da filosofia grega. Então, olha que dado interessante. O texto ele é escrito por um judeu que entende o judaísmo como uma espécie de uma filosofia grega. Então, isso já tem diferença para, por exemplo, o mundo cultural do Jesus de Nazaré. Para os judeus que vivem ali na Judéia, para os judeus que vivem na Palestina. O mundo de Paulo tem uma outra percepção. Então, quando nós vemos, por exemplo, nas cartas paulinas, ser acionada a Sofia, a sabedoria, é porque Paulo escreve, pensa como um judeu de cultura grega. Olha como é que é um mundo cultural, um mundo linguístico completamente diferente. Mas não para por aí. Essa carta é interessantíssima porque ela ainda afirma que Zeus é uma variante do nome do Deus Javé. Então, Zeus estava sendo interpretado como um dos nomes para o Deus de Israel. Isso, então, nos coloca num outro patamar. Quando a gente, por exemplo, é indagado os tais gentios que Paulo fala. Como se Paulo estivesse saindo na rua como um pregador enlouquecido e falando a qualquer um. Não. Paulo já está falando de uma forma muito filtrada, já de uma forma muito facilmente identificável para um indivíduo que não é desse ambiente judaico, mas que consegue facilmente fazer associações, porque até mesmo o Deus de Israel tem como um dos possíveis nomes Zeus, que é aí essa figura do panteão greco-romano. Então, por exemplo, preguei aqui uma citação para ficar claro. Para o Deus que vê e cria todas as coisas, cujo eles, judeus, adoram, bem como todos os homens, e nós também, ó Rei, apesar de nós tratarmos ele por outros nomes, como Zeus e Dis. Quer dizer, então, é o mesmo Deus. É isso que está querendo ser dito na citação. Não importa se você chama de Javé, Zeus, Dis, não interessa. É a mesma divindade. Então, isso facilita, inclusive, o ingresso de não-judeus para o interior das sinagogas. É esse o público-alvo de Paulo. Quando fala o apóstolo dos gentios, é um gentio que já conhece esse idioma, ou melhor, já conhece esses textos, perdão, já conhece a literatura, já frequenta a realidade da sinagoga e que domina o mesmo idioma que esse judeu de diáspora. Lembrem-se, Paulo o tempo todo faz questão de dizer que ele é judeu. O indivíduo que fala o tempo todo que é judeu é porque ele está sendo encarado como um outsider. Ou seja, ele vive fora. É o caso que eu sempre indico do filme, que eu amo esse filme, Qu'est-ce qui fait mon Dieu? Que mal eu fiz a Deus, um filme francês belíssimo, uma comédia inteligentíssima, que é o pai lá desesperado, porque ele que se entende como um típico francês, católico, filho de franceses, neto de franceses, ele achava que as filhas deveriam se casar com típicos franceses, só que as filhas se casam com quem? Com o muçulmano, com o judeu, a outra com o chinês. Mas o barato é que esses indivíduos, eles são nascidos na França, mas para esse pai, que é o francês, ele se acha o francês puro, eles são de fora. Mas no momento de reforçar a identidade francesa, eles falam, não, a gente é francês, eu sei o hino da França, e cantam o hino da França de cor salteado. Então, eles mostram que eles são de dentro.
mas eles precisam diariamente provar ao sogro que eles são legítimos franceses. É esse o caso. Paulo não escreveria em suas cartas que é um legítimo judeu se ele estivesse no interior da Judéia, se ele estivesse no interior da Palestina. É porque ele está fora. E por estar fora, ele precisa lembrar: sou judeu de nascimento, sou um fariseu, sou isso, sou aquilo, para reforçar, então, esse ethos, essa identidade judaica. Mas uma identidade judaica que, por outro lado, já está muito disseminada dentro do ambiente cultural greco-romano, o que torna aí essa fluidez tão grande que, para esses judeus, se o nome do Deus de Israel é Javé, é Zeus, é Apolo, seja lá o que for, isso não é um problema. Já está tudo misturado. Entender a própria religião do ponto de vista de uma matriz filosófica, isso também já não é mais um problema. Reparem, então nós estamos falando de uma outra realidade. Nós estamos falando de um mundo greco-romano que faz parte, então, dessa matriz cultural desse Paulo. E é essas referências que nós encontramos em suas cartas. Então, esse é o Paulo que nós precisamos estar atento. Então, quando falamos no mundo cultural, olha como é que isso é latente. Se a gente reconstrói, então, a partir dessas documentações judaicas de diáspora, nós vamos perceber como, de fato, esse mundo cultural de Paulo é muito diferente de um mundo cultural de um Jesus de Nazaré. Mas não para por aí. Também há outros exemplos que nós podemos acionar. Por exemplo, os papiros encontrados no Egito, onde nós temos uma importante comunidade judaica na diáspora, e diferentes inscrições judaicas encontradas ao longo do Império, ou seja, desse vasto Império Romano que se estende por toda a bacia mediterrânea, apontam que os judeus de diáspora utilizavam o grego como idioma cultural, o idioma oficial e pessoal, ou seja, quando eles precisavam escrever textos oficiais direcionados às autoridades locais, ou no interior das suas sinagogas, que são casas sinagogas, no convívio entre si, também não é o hebraico, é de novo o grego que está sendo acionado. E aí eu peguei uma inscrição que vem de Dura Europos, que eu trabalhei na minha tese de doutorado, para mostrar como que nesse ambiente, no âmbito mais particular, mais íntimo, onde de fato os judeus têm uma plena autonomia quando comparado com as autoridades locais em que a comunidade estava inserida, inclusive essa autonomia é reconhecida pelas próprias autoridades, não é o hebraico que eles estão utilizando. De novo, é o grego. E aí eu coloquei a tradução, né? Teodotos, filho de Vetanos, um sacerdote e líder da sinagoga. Filho de um líder de sinagoga. Avô de um líder de sinagoga. Construiu a sinagoga para a leitura da Torá e ensinamento dos mandamentos. Além disso, construiu um albergue, salas e instalação de água para hóspedes estranhos necessitados. Sua pedra fundamental foi colocada pelos seus antepassados, os anciãos e Simônides. Então, olha que texto lindo, né? Nós estamos falando de uma epigrafia comemorativa que está sendo colocada pelo dono da casa, sinagoga, para alertar os membros da própria comunidade que ali ele vem de uma linhagem de chefes de sinagoga. Mas isso, ele não precisava, se ele dominasse o hebraico, ia para um outro judeu ler, ele não tinha necessidade de colocar em grego, porque não vai ter nenhuma autoridade local, nenhum estrangeiro entrando ali.
Então, é gente do próprio métier, mas ele opta por escrever em grego. Então, nós estamos falando de um mundo judaico que é essencialmente grego, né? Muitas vezes nas pesquisas, principalmente as pesquisas ali, enfim, do boom da busca do Jesus histórico, das primeiras ondas do Jesus histórico, dos cristianismos antigos, uma tendência muito a separar isso é judaico e isso é grego. E ainda ficou um pouco nas nossas memórias, como uma forma, então, de se buscar um judaísmo puro, um cristianismo puro. Esqueçam isso. Do ponto de vista histórico, isso não se confere. Não existe esse tal judaísmo puro. Não existe esse tal cristianismo puro. Esse ambiente grego já faz parte da realidade, do ethos do próprio indivíduo. Então, ser judeu, para esse contexto de diáspora, é ser um falante de língua grega. É viver e entender a própria religião nos moldes gregos. Repito, mostro lá. Podemos voltar aqui na carta, né? A carta de Arasteias, mostrando, então, que esse limite entre escolas filosóficas gregas e judaísmo é fluido demais, né? Judeus interpretam dessa forma e explicam para não-judeus, que é o objetivo da carta, que é a mesmíssima coisa. Então, é como se fosse mais uma escola, mais uma corrente filosófica grega. E não é por acaso que é desta forma, como diria John Crossan, que os chamados tementes a Deus se sentirão atraídos pelo judaísmo. É dessa forma que nós vamos perceber como que o judaísmo terá uma ampla aceitação entre indivíduos de classes sociais, de status sociais mais elevados. Temos matronas romanas patrocinando, bancando reformas, construindo sinagogas para judeus, porque elas vão entender esse judaísmo como uma filosofia grega. Mas não é o de fora, não é o temente a Deus, não é o tal gentio que está dizendo que o judaísmo é uma filosofia. É o próprio judeu explicando para o de fora, para o tal gentio, que a sua religião é uma filosofia grega. Vejam que coisa bela que a gente está podendo aqui, né, reconstruir por uma perspectiva histórica. Mas lembrem-se, então, falar de um judaísmo e uma herança grega não dá, né? Porque a linha de separação é muito fluida, né? Ela é muito tênue. Então, o limite entre essas coisas é muito, né, já bagunçado, já é muito borrado, melhor falando.